Olá, pessoal! Vamos então resolver essa aqui, ó. Um pouquinho mais complicada, mas nada que não seja possível aprender. Olhem só que legal. Então, vamos ler, né? Desenhe de forma simplificada, e nós já vamos entender por quê, as seguintes figuras geométricas espaciais. Então, qual é a diferença da figura geométrica espacial para a plana? É que a espacial ocupa um espaço, tem um volume, não é achatada, né? Não fica no chão, como a gente diz lá na figura geométrica plana, tá? Então, desenhe de forma simplificada quais figuras? O cubo, o paralelepípedo, a pirâmide de base quadrangular, o prisma de base pentagonal, o cilindro e o coro. E, por fim, desenhe a planificação de um deles. Então, o que é a planificação? A gente estudou muito bem, caiu na prova, né? É a figura aberta, né? Ela vai ter um desenho, e aí é como se a gente abrisse uma delas, esticasse assim todas as partes e deixasse no chão, no plano. E aí planificasse a figura, certo? Então, vamos começar pelo desenho. Vamos aprender como a gente desenha de forma simplificada e por que isso? Porque figuras geométricas espaciais são mais complicadas de desenhar. Então, a gente não vai ficar se atentando muito aos detalhes. A gente vai entender a forma dela e desenhar assim de uma forma mais tranquila, certo? Então, gente, para quem não sabe, como é que a gente desenha um cubo de forma bem fácil, tá? A gente pode fazer o seguinte: a gente desenha um quadrado, mais ou menos assim, e aí a gente vai um pouquinho para cima, assim, um pouquinho para trás, e desenha outro quadrado, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Aí depois o que a gente faz? Liga assim o que a gente chama de vértice, né? Olha só como não formou um cubo. Fácil, né? Então, esse é um jeito bem simples de você desenhar um cubo, tá? O cubo, gente, todos os lados dele são quadrados, né? Então, são iguaizinhos. Qual que é a diferença do cubo para a próxima figura que a gente vai desenhar, que é o paralelepípedo, né? Qual é a diferença? Paralelepípedo, aqui o cubo, ele vai ter 1, 2, 3, 4 lados, 5, 6, né? 4 lados ao redor, um em cima e um embaixo, 6. Todos eles são quadrados. O paralelepípedo, 2 lados dele são quadrados e os outros 4 são retângulos. Então, como é que a gente faz assim para desenhar ele? Vamos desenhar ele de uma forma que ele está na horizontal, assim, bem exatamente como ele está nas ruas que não são asfaltadas, né? Que a gente vê os paralelepípedos, tá? Ao invés de a gente desenhar um quadrado e outro atrás, a gente vai desenhar um retângulo. E o outro atrás. Atrás e um pouquinho para cima, né? Depois a gente liga os pontinhos, né? Os cantos dele, que a gente chama na matemática de vértices. E olha ali, tá ali o cara. Então, esse é o nosso paralelepípedo. Beleza? Certo. E agora que vem a tal da pirâmide de base quadrangular. O que acontece na pirâmide, gente? A gente sabe que a pirâmide, ela tem o chão, que a gente comenta, mas ela não tem o teto, né? As linhas, elas vão em direção a um único ponto. Então, o que a gente faz para desenhar ela de forma fácil? A gente sabe que a base dela é quadrangular. Então, a gente já sabe que no chão tem um quadrado. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, e desenhar assim um quadrado meio inclinado assim pro lado. E o que a gente faz? Coloca um pontinho mais para cima dele e liga todos os vértices dele do quadrado naquele pontinho, ó.
Vai ficar a coisa mais bonita do mundo? Não, né? Mas você vai desenhar de forma simplificada. Então, você não entendeu como é que eu fiz? Volta um pouquinho o vídeo, ó. Primeiro, um quadrado meio inclinado no chão. Depois, você liga todos os vértices, todos os cantinhos do quadrado num único ponto lá em cima. E aí, não está muito bonita, mas é uma pirâmide de base quadrangular. Beleza? Vamos pro próximo. Então, agora nós temos um prisma de base pentagonal. Esse é um pouquinho mais complicado, mas vamos pensar o seguinte, ó. Ele é um prisma. Então, todo prisma tem, como a gente falou, né, as bases dele, que a gente chama do chão e o teto. Então, o prisma tem o chão e tem o teto. E tá dizendo que esse chão e esse teto são pentagonais, então são pentágonos. Então, você sabe que tem chão e que tem teto. Aqui na pirâmide, você só desenhou o chão e ligou todo mundo lá em cima. Aqui, o que você vai fazer? Desenhar um chão, desenhar um teto e ligar os dois, né? Então, a gente sabe que vai ter que ficar na forma do pentágono, né? Então, vamos fazer aqui um pentágono, ó. Como se fosse o chão. Vamos ver se vamos conseguir. Fica meio esquisito o meu pentágono, mas é isso aí, ó. 5 lados aqui. E aqui em cima, esse é o chão. Agora, vamos pro teto, ó. Bem pontudão lá na frente. Mais ou menos assim. Tentei imitar o de baixo, ó. Não ficou muito igual, mas vamos tentar. E agora, a gente liga exatamente a pontinha de um no outro, ó. Então, vamos ligar aqui. Vamos ligar esse aqui da ponta com o lá da ponta. Esse aqui com esse aqui. E aqui, ó, como teoricamente ele ficaria atrás, né? Se a gente tivesse essa figura preenchida, a gente pode até fazer tracejadinho aqui, ó. Que já fica uma impressão melhor, assim, de que é um sólido geométrico, ó. Então, ó, não ficou tão bonito? Não ficou, mas deu para entender mais ou menos o que é o prisma, tá? Então, esse cara aqui é o prisma de base pentagonal. Beleza? Agora, a gente vai usar a mesma ideia para desenhar o cilindro. Porque o cilindro, ele também tem chão e teto. Mas como é que é a forma do chão e do teto dele? É um círculo, né? Então, vamos usar a mesma ideia. Vamos baixar um pouquinho aqui. Então, vamos desenhar ele aqui. Então, a gente faz um círculo. É claro que ele vai ficar mais achatado, né? Não vai ficar tão como a gente tá acostumado a fazer. E a gente faz um mais para baixo aqui, né? Lá foi o teto. E aqui a gente faz um chão, ó, mais achatado. E a gente liga os dois lados, ó. Né? Ficou uma perfeição de desenho? Não. Mas dá para entender que é um cilindro. Beleza. Né? Então, agora, o último que foi pedido ali é o cone. Então, o cone, ele é muito parecido com a pirâmide, mas em vez do chão dele ser um quadrado, um triângulo, um pentágono, né, no cone é novamente o círculo. Então, mesma coisa da pirâmide. A pirâmide tem teto? Não, é um pontinho lá, né, o vértice. Então, o que eu faço? Eu faço um chão pro cone, meio achatado, assim que nem a gente fez antes. E eu boto um pontinho lá em cima, e aí eu puxo assim pro lado. Né? Ficou a coisa mais bonita do mundo? Não, mas é um cone. Ó, aqui para ficar melhor ainda, eu podia, quem sabe, fazer
tracejado, né? Porque estaria escondido aqui essa parte, né? Estaria formando a figura que nem o papel da casquinha de sorvete, né? A gente não enxerga o outro lado, né? Quando tem o sorvete dentro. Então, esse aqui, né? Mais ou menos, não muito bonito, mas é o cone. Desenho de forma simplificada, né, gente? E agora diz assim, ó, lá em cima. Por fim, desenhe a planificação de um deles.